Boa noite a todos, amigos da Rádio Fraternal. É com muita alegria que recebemos hoje a nossa amiga Elisete Leandrini, que fará para nós a palestra A Ordem da Sabedoria Divina. Muito bem-vinda, Elisete. É uma grande alegria recebê-la aqui conosco hoje, para mais este programa de palestra. Sim, a alegria é minha. Quero agradecer antecipadamente pelo convite e pela oportunidade de mais uma vez conversar sobre a religião espírita. E hoje o tema é a ordem, né? A ordem da sabedoria divina. Tudo que nós vemos é criação divina, né? A ciência, toda a ciência humana tem como base a ordem estabelecida por Deus. A astronomia antevê os fenômenos, todos eles como base do movimento do universo. Na medicina, pelo funcionamento orgânico, é possível predizer, fazer diagnósticos, dar prognósticos. Os cultivadores, por exemplo, eles usam desse sistema, dessa complexidade tão perfeita criada por Deus para fazer a semeadura, buscando o tempo correto de fazer a semeadura para obter a colheita, né? E mesmo a planta, né? A planta, ela dá o fruto conforme a sua espécie. E tudo isso a gente fala como pequenas observações, mas o principal é que a gente perceba qual é a nossa parte dentro desta ordem. O que é para nós? Qual é o nosso lugar na ordem das coisas? Aqui viemos. Então a gente vê que nós temos a oportunidade de estar no lugar certo, com as pessoas certas, buscando o desenvolvimento do nosso espírito. Buscar combater as nossas imperfeições, buscar ser melhor, a evolução é da consciência e a evolução do nosso amor. E Deus nos dá essa oportunidade. Então, as leis de Deus são as leis da natureza e ela é perfeita e ela é imutável. As leis humanas, elas podem mudar de acordo com o nosso período de evolução. As leis humanas mudam porque nós somos ainda imperfeitos. As leis divinas são as leis que se mantêm, né? E em relação à nossa parte dentro das leis divinas, o que cabe a nós na ordem divina é importante para o nosso aperfeiçoamento, para que a gente perceba o nosso lugar, o que viemos fazer, como é que nós estamos colocados dentro desta ordem. E às vezes a gente acha que tem que fazer grandes coisas, e o que cabe a nós muitas vezes são as coisas que são até pequenas, mas muito importantes para o nosso aperfeiçoamento. Nós não somos às vezes tão grandes, e existem pessoas que estão em lugares de comando e que têm grandes missões. E nós geralmente temos tarefas. O que é importante é que a gente perceba e faça as nossas tarefas a contento, aproveitando a oportunidade que nós tivemos. Então, é importante que a gente perceba a nós mesmos e veja o que é importante em nossa vida, qual é o foco que nós devemos dar à nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica buscando facilitar as coisas e não vamos fazer aquilo a que viemos, aquilo que Deus espera de nós e as oportunidades que nos são oferecidas. Ficamos às vezes em tarefas paralelas, deixando as tarefas principais para resolver ou mais tarde ou numa nova encarnação. Como um estudante que, ao invés de estudar para a prova, que tem dificuldade naquela matéria, ele resolve, ao invés de estudar para a prova, ele resolve que é melhor ele arrumar o material. E assim ele vai adiando o tempo que ele tem para estudar. Como as donas de casa muitas vezes têm uma tarefa que não gostam de realizar, por exemplo, eu tenho uma pilha de roupa para passar, mas eu não gosto de passar roupa,
Então eu sempre vou fazendo outra coisa e a pilha de roupa vai ficando cada vez maior. O fato é que quando a gente desvia o nosso caminho das coisas importantes que nós viemos para mudar e aperfeiçoar em nós mesmos, nós acabamos sentindo um vazio muito grande. Nós sempre sabemos o que nós precisamos mudar. Nós temos na nossa consciência o saber. E se nos distanciamos dele, não sentimos bem, sentimos um mal-estar, sentimos-nos como devedores. E esse vazio interior nos faz muito mal e muitas vezes até nos adoece. E nós ficamos rodopiando como se perdêssemos a grande oportunidade que nos é dada numa encarnação, né? É importante que a gente perceba a nossa ordem para bem executar. Então eu vou parar um instantinho para contar uma historinha que está num livro que se chama Cartas e Crônicas, de Francisco Xavier pelo Espírito Irmão X, que é um codinome de Humberto de Campos, né? E é interessante porque é um encontro na espiritualidade de Humberto de Campos com esse que tem um nome engraçadinho, que é Belarmino Bicas, e eles se encontraram para uma atividade na espiritualidade. E Belarmino pede ao irmão X, já que ele tem essa possibilidade de passar os ensinamentos para os encarnados, que conte a história dele. E ele diz que ele desencarnou aos 58 anos e que aos 38 anos ele teve contato com a religião espírita. E ele ficou encantado, e também pelo mau gênio que ele tinha, ele resolveu fazer anotações daquelas coisas que o prejudicavam na encarnação para tentar modificar. E ele fazia isso costumeiramente e foi anotando todas as falhas e quantas vezes falhava e os motivos que falhava, mas nunca conseguindo ou não se empenhando em modificar-se. E pelo mau gênio, pela impaciência, pela ranzenzice, como ele mesmo diz, ele foi adoecendo e ele desencarnou 24 anos antes do período que ele deveria desencarnar. Então ele desencarnou e aí foi buscar ver, depois de desencarnado, o que ele poderia ter feito e as oportunidades que ele perdeu. E ele pede para o irmão X, já que ele tem esse contato, que fale a respeito para que outros não caiam no mesmo erro, né? E ele diz assim, né? Ele faz uma marcação do número de cóleras e mágoas desnecessárias que ele teve em 20 anos, de 1936 a 1956, quando ele desencarnou. Então ele vai contando assim, 1811, cóleras em razão de contrariedades com a família, 906 por indispor-se em questões de alimentação e higiene, 1614 por alterações com a esposa em divergências na conduta doméstica e social, 1801 por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras, 11 por descontentamentos com os netos, 1115 por entrar em choque com chefes no serviço, 1333 por incompatibilidade no trato com colegas, 1012 em virtude de reclamações a fornecedores, 614 por mal-entendidos com vizinhos, 315 por ressentimentos com amigos, 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados, 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates, 419 por desavença com leiteiro e padeiro, 820 por malquistar-se com garçons em restaurantes e cafés, 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefones,
90 por motivo de controvérsias em casa de diversões. 815, está acabando, gente. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. 911 por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca aconteceram. Num total de 16.386 exasperações inúteis. Então ele diz, 16.386 de sabores dispensáveis em 7.300 dias, justamente nos anos que ele tinha conhecimento da religião espírita. Então ele pede para que seja contada essa história. E quando a gente pensa na ordem divina sobre a nossa vida, a gente percebe que a gente está com as pessoas certas, no lugar certo, e que é preciso que a gente também espere o tempo de Deus para nós. Aí a gente vai dar conta daquilo que tem muito no nosso tempo, que é a ansiedade. As pessoas ficam muito ansiosas porque tem a ilusão de estar no comando da sua vida e da vida dos outros também. Então, quando a gente pensa na ansiedade, no estar no hoje, todas as vezes que a gente sai do momento em que nós estamos, nós não aproveitamos as oportunidades que estão à nossa frente e que nós podemos resolver. E ficamos ligados a um futuro com alguma coisa que muitas vezes não acontece. Essa é a preocupação, né? E o nome já diz, preocupar-se, não acontece nada, não muda nada. E que a gente muitas vezes recebeu como um ensinamento. E existem ensinamentos que são mensagens subliminares. E a mensagem subliminar, ela é difícil porque nós justamente não percebemos que estamos repetindo conceitos que foram passados para nós. Tipo, quem tem filho tem preocupação para o resto da vida. O filho, a preocupação com o filho, ela é desnecessária e só traz inquietação. Quando nós educamos bem e somos solícitos a diferenciar preocupação de proteção. Então nós damos aos filhos a proteção que eles precisam para deslanchar. E quando nós nos preocupamos em demasia com os filhos, nós estamos mostrando uma falta de confiança no potencial que eles têm para resolver a sua vida. Uma outra coisa que se diz é assim, é preciso estar sempre preocupado com os mais velhos, com os nossos pais. Outra vez, nós precisamos oferecer a proteção que eles precisam. Preocupação não serve para nada. E assim, tantas outras coisas que nós aprendemos, que nós somos ensinados, grudam em nós e que é preciso que a gente saia do automatismo para perceber que nós precisamos fazer diferente. Nós temos uma nova linha de pensamento, uma abertura muito grande quando nós conhecemos a religião espírita, que nos mostra que o comando não é nosso. Nós não temos o comando, por exemplo, a respeito da doença de alguém próximo. Nós não temos o comando do momento em que as pessoas que estão à nossa volta vão desencarnar. O que é necessário é o aumento da nossa fé. A gente vai modificar o comportamento, fortalecendo a nossa fé. Vamos estar tirando da nossa frente toda a ansiedade e a preocupação, percebendo esse comando que nós temos tão superior e que é preciso que a gente enxergue a ordem que existe em nossa vida. Fazer aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós nos comprometemos a fazer, sabendo da lei de causa e efeito e de toda a perfeição que envolve a criação
a criação divina. Eu tenho aqui alguma coisa bonita para falar a respeito da nossa fé. Quando a gente fala eu tenho fé, mas eu estou torcendo para que dê certo, eu estou mostrando que minha fé ela está falhando. Não é um momento de fé todas as vezes que eu duvido. E essa fé, como a gente lê no Evangelho, a gente tem a fé em Deus e a fé em relação às coisas da matéria. Todas as vezes que eu estou no hoje, eu estou atenta ao que eu tenho à minha frente, ao que eu preciso fazer. E a gente tem a certeza de que a gente plantando, a gente vai ter a colheita. Aquele que não planta é o ansioso. É aquele que não sabe o que vai acontecer, porque ele não está plantando nada, ele está repetindo o entendimento que outros lhe dão, arrumando desculpas para não seguir em frente, arrumando desculpas para se distanciar da ordem que lhe é oferecida. Uma das coisas que nós precisamos compreender é diferenciar o medo real do medo que imaginamos. Esse medo é o da ansiedade. Muitas vezes nós temos medo e é importante que a gente entre nesse sentimento, que a gente perceba do que realmente a gente tem medo. E geralmente a gente percebe que nós não temos controle a respeito daquilo que nos deixa amedrontados. Então é melhor que a gente perceba o que é real e daquilo que nós imaginamos. Uma outra coisa que nos tira da realidade são as redes sociais. As redes sociais fazem com que a gente saia do agora e fique ali observando a vida de muitas pessoas, fazendo comparações com o que nós temos e geralmente percebendo aquilo que nós não temos. Porque a rede social, as pessoas só vão compartilhar aquilo que é bonito e que é bom. E nós nos sentimos então a parte daquilo tudo que é bom. Muitas vezes estamos reunidos com pessoas e buscamos abrir a rede social. Saímos da situação que nós temos para buscar uma coisa que é imaginária. As pessoas postam só coisas bonitas e a gente foge da situação que nós temos muitas vezes para resolver em casa. E é muito comum que a gente tenha uma situação de almoço ou de jantar em família e que a gente perceba a falta de interesse no momento que se está vivendo para ir em busca daquilo. Vamos ver o que está acontecendo fora daqui, sempre fora daqui. E com a história do Belarmino Bicas, a gente vê quantas coisas pueris, quantas coisas que não são importantes e que nós nos ligamos. Coisas motivações bobas, perdemos energia nos irritando, sendo impacientes com coisas que não têm a menor importância. Então, buscar levar a vida com uma leveza, observando a beleza que existe nas pequenas coisas e ser agradecido sempre. A gratidão é uma forma de estar no hoje, na situação. Quando nós agradecemos, significa que nós estamos prestando atenção ao que nós temos à nossa volta, ao que é possível fazer em todas as situações. Agradecer o que é bom, agradecer também ao que não é bom, porque nos faz crescer. São os desafios que Deus coloca em nossa vida e que nós concordamos, já que participamos nesse estágio de evolução que nós estamos, nós participamos do planejamento desta encarnação, nós aceitamos participar, aceitamos fazer as reparações. Então, quando chega alguma coisa que não é bom e que não nos agrada, ou conviver com alguém que nos irrita, buscar ali resolver a situação como um desafio, como alguém que precisa melhorar, dar um passo adiante e sempre estar
agradecido. Agradecido a Deus pela oportunidade e agradecido até às pessoas que nos fazem mal, porque através desse mal nós podemos fazer reparações e nós podemos buscar o crescimento. Que na convivência com as pessoas à sua volta, a gente seja um doador de suporte para aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Aquele que é cheio de fé no intelecto, ele torna-se uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que busca crescimento. Porém, ele não vai ficar o tempo todo falando a respeito da sua vitória. Ele vai ajudar o outro a crescer também. Não é bom ficar falando de todos os sucessos que nós temos para aquele que está ainda se debatendo. Que a gente seja uma pessoa que promove o outro, que ajuda o outro a se levantar e a melhorar. Que permanece longe de energias que são inúteis, de desgastes de energia. Jesus dizia: não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ou é o dizer de Jesus que tem o fechamento de tudo isso que a gente esteve falando aqui. As oportunidades, o lidar com as vicissitudes dos outros, buscar crescer, buscar o nosso crescimento e o crescimento de quem está à nossa volta, sem ansiedade, buscando estar sempre no lugar correto, no lugar em que estamos, para não desperdiçar a energia que nós temos hoje, pensando no amanhã que poderá nunca acontecer. Eu vou terminar agradecendo a oportunidade, agradecendo poder estar juntos, agradecendo esta turma de amigos e agradecendo a Deus pela saúde e pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Elisete, por tão sábias palavras. Claro, com um tema desse só poderiam ser palavras sábias. Muito enriquecedora a sua palestra, palavras muito ponderadas. Muito obrigada, gratidão. Tá?